Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Vai Cair na Prova, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu tá coçando minha cabeça aqui. Tenho pouco cabelo para ter piolho, mas enfim, vai saber. E vamos lá, né? Vamos lá para mais uma aulinha de História A. Hoje, se eu não me engano, a aula 9, é a aula 9, né? Isso, a aula 9 de Renascimento Cultural e Científico, ou Científico-Cultural, ou tanto faz. Meus amigos, começamos aqui agora as nossas discussões que vão ser as discussões de Idade Moderna. É agora que se inicia a Idade Moderna. Para vocês entenderem, pessoal, o que é essa modernidade, essa modernidade vai se iniciar com mudanças culturais e filosóficas que vão impactar diretamente a maneira que o homem vê a política, a economia e a sociedade. Né? A partir de agora, as mudanças são efetivas. Claro que com o seu tempo e tudo e tal. Né? O marco que define, pessoal, a passagem da Idade Média para a Idade Moderna é a invasão de Constantinopla pelos turcos otomanos, o fim do Império Bizantino. Mas isso é só um marco simbólico, gente. Para a passagem dessa Idade Média, você tem outras coisas acontecendo, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Né? Politicamente, você tem a formação dos Estados-nação, né, que nós veremos da semana que vem, ou da outra semana, não sei como é que está o calendário, que se forma a noção de Estado e nação de país que nós conhecemos hoje, pelo menos a estrutura principal, e também outros eventos que são culturais, religiosos, muito importantes, que são também as grandes navegações e as reformas religiosas. Só que todas essas quatro coisas vamos ver mais detalhadamente, aula por aula, e hoje começamos com o precursor de tudo, inclusive com o precursor de vários movimentos que vão desembocar em grandes revoluções na Idade Média, que é o Renascimento Cultural. Tá? Esse contexto do renascimento cultural, pessoal, o nome já diz, você já cansou de ouvir isso no colégio, né? É o renascer das ideias clássicas, o renascer das ideias gregas. Principalmente com o advento das universidades na Europa, pessoal, no finzinho da Idade Média, né, da baixa Idade Média, com o comércio se tornando a principal atividade, pessoal. E esse comércio burguês e também a Igreja Católica, para não perder poder de influência em cima da sociedade, que vão começar a fundar as primeiras universidades. Essas universidades, pessoal, vão começar a fazer uma busca racional para entender cientificamente alguns fatos. Para isso, eles vão utilizar todo o ideário greco-romano da filosofia, pessoal, que havia sido, não esquecido, mas havia sido ignorado por grande parte, né, dos produtores de conhecimento da Idade Média, mas que sempre esteve ali. Então, segundo eles, isso acabou morrendo e agora está renascendo nas novas universidades. A maneira com que gregos e romanos viam lê-se principalmente a maneira filosófica de entender o mundo a partir de um prisma científico e não mais mítico, como fora os mitos na Grécia Antiga e como fora, muito entre aspas, a teologia católica na Alta Idade Média. Tá? Então, é uma maneira um pouco mais científica, um pouco mais estruturada, um pouco mais, enfim, um pouco mais real, não tão mitológica de se entender a sociedade. Aí, tá? São novos esforços para entender a realidade que o cerca. Tá? Esse renascimento, pessoal, tem o seu centro na Itália, tem seu centro e seu início na Itália, por vários motivos muito bem ditos já. Não é novidade para ninguém que surge na Itália, principalmente pelos nomes de seus principais representantes. Mas antes de falar do renascimento, pessoal, como um movimento, a gente fala principalmente das características desse renascimento. Tá? O movimento renascentista, ele tem 350 mil ramificações, seja na cultura, na ciência, na escultura, na literatura em geral, tá? Mas ele tem características que versam todas as suas obras e todas as suas produções. Por exemplo, a primeira delas é a presença de um ideal que valorize o ser humano e suas capacidades, em detrimento do ideal que existia, que era muito forte na Idade Média, que o ser humano era decrépito e incompleto. Tá? Esse ideal que valoriza o ser humano, valoriza as produções do ser humano, pessoal, e que valoriza os sentimentos humanos, inclusive o protagonismo do ser humano na vida em geral, é o ideal que nós chamamos de humanismo. E esse humanismo lotou as universidades do fim da Idade Média e do começo da Idade Moderna. Tá? Esse humanismo, a valorização do homem, pessoal, e das suas capacidades racionais e sociais, né, vão ser o precursor do renascimento. Sem isso aí, não existe renascimento. Tá? Isso é o totalmente oposto ao ideal religioso da Idade Média, onde o homem era decrépito
e Deus era perfeito. Aqui o homem não é perfeito, tá, no Renascimento, mas o homem tem sua valorização e tem seus aspectos positivos que têm de ser valorizados, porque são esses aspectos que fazem parte da vida, são esses aspectos que o homem faz com que a sua vida seja a sua vida. Esse ideal, pessoal, né, de pegar essas questões humanas e valorizá-las como construção, não como falta, é o ideal do humanismo. E dentro desse humanismo, pessoal, do humanismo filosófico, da valorização do ser humano, você tem várias características, pessoal, que vão estar presentes em todas as obras do Renascimento. A primeira delas, pessoal, que compõe o humanismo, é o racionalismo. Ou seja, a capacidade que o ser humano tem de resolver as coisas a partir da razão, ou seja, do pensamento. Ou seja, de pensar logicamente estruturas e resolvê-las. O racionalismo, na Idade Média, e seus componentes, como, por exemplo, a lógica, eles tinham toda uma roupagem religiosa que era a revelação de Deus. No Renascimento passa não. Você adivinha as coisas, você usa esse mecanismo da lógica, pessoal, porque você tem uma capacidade racional dada por esse mesmo Deus. Tá? É você que faz, é você que determina. Tá? Não é uma revelação divina. Então, o racionalismo é a crença que o homem pode pensar, pessoal, estruturar o mundo que vive a partir da racionalidade, da propriedade da razão. Junto do racionalismo, você tem o antropocentrismo, como o próprio nome diz. Antropo, homem, centrismo, centro. O homem está no centro das relações do mundo. Tudo vem dele, tudo emana dele, e grande parte disso também é responsabilidade dele. Isso é uma oposição, pessoal, até o centrismo medieval, onde tudo vinha de Deus, tudo emanava de Deus. Tá? Essas características do antropocentrismo, você vai conseguir perceber a partir que nós vamos discorrendo pelas suas obras, tá? Em oposição ao teocentrismo, claro, sempre lembre disso, de antropocentrismo e teocentrismo sendo opostos, tá? Dentro dessas duas questões, da valorização da razão e da valorização do homem como astro principal, o ator principal de seu futuro, você tem outras características menores, mas que também compõem esse caso, né? Como, por exemplo, o realismo. As obras e as pesquisas feitas pelos renascentistas, pessoal, vão sempre se posicionar a favor da realidade. É uma reflexão da realidade, sem temas tão mitológicos, extravagantes ou reflexões infundadas. Tem que ser reflexões que caibam dentro de um realismo. Além do realismo, você tem outras coisas acontecendo, né? Como o classicismo, o apego, pessoal, a fontes clássicas de conhecimento, não só na estética, mas também na filosofia. Quando eu falo clássico, estou falando da civilização greco-romana. Tá? Vocês vão perceber em várias obras que tem esse quesinho clássico. Uma visão otimista de vida em contraponto ao pessimismo medieval. No medievo, o homem era péssimo, a vida humana era péssima, era uma vida feita de sofrimento. O otimismo toma conta no Renascimento e tenta resgatar o quanto a vida humana e o quanto as características humanas são boas, né, como você vê a vida com novos olhos. A presença do naturalismo, ou seja, do nu artístico, de imagens da natureza em si. Né? A presença também do hedonismo, ou seja, o hedonismo é a valorização do corpo, a valorização do belo, a valorização do prazer. O homem aparece nu, tanto no naturalismo, mas também no hedonismo, nu e bonito. A mulher também aparece nua e bonita. Não que o nu significasse um pecado capital, que tem que não sei o quê. Não, o hedonismo vem contrapor a isso. Um olhar para o homem entendendo o quanto esse homem é belo, o quanto esse homem é bonito, o quanto o nu e o prazer não são pecados, mas sim são virtudes. Tá? E, em última instância, e não menos importante, o individualismo, em contraposição a um coletivismo exacerbado da Idade Média. Não tem nada a ver com o coletivismo que nós pensamos agora, mas o individualismo tem a ver com a valorização do talento individual de cada personagem. Ou seja, na Idade Média se produzia, alguém produzia uma iluminura, tá? Mas não se assinava essa iluminura, porque você está produzindo essa iluminura com um dom que não é seu, que foi dado por alguém celeste, foi dado por Deus. Então você não ouse colocar o seu nome num dom que não é seu. Tá? No individualismo, esse dom não leva esse caráter sacro. Esse dom leva o nome de talento. Ou você nasceu com esse talento, que é seu, ou você desenvolveu essa capacidade. Então é justo que na sua obra, na sua produção, você vai lá e coloque o seu nominho, porque foi você que fez, tá? Por isso que no Renascimento as obras passam a ser assinadas e nós sabemos quem produziu, tá? Se você procurar, por exemplo, várias obras da Idade Média muito bonitas, como a tapeçaria de Bayeux, né? Feita lá na Inglaterra em 1066, é um negócio lindo, uma tapeçaria gigante,
mas não tem quem faça, porque foram várias pessoas que fizeram, mas também não anotaram, porque não existia essa questão do talento individual, já que o dom não é individual e não é humano, o dom é divino. Tá? Aqui você tem um monte de gente assinando suas obras a partir de agora. Dessas características, pessoal, já pulamos para uma outra coisa que é sensacional, que é por que o Renascimento aconteceu na Itália prioritariamente. Né? Ele rola na Itália, se consolida na Itália e depois se expande para o resto do continente. Né? A Itália tem vários motivos para ser o centro do Renascimento. Já que ela é esse Renascimento, renasceram, desabrocharam as ideias gregas novamente, é justo porque na Itália é o centro do Império Romano, né? O centro do maior império que levou os gregos tão a sério, né, quanto qualquer outro, né? Tanto os macedônicos quanto os romanos, mas vamos falar mais dos romanos, que são os romanos que são o alicerce ali principal de toda a civilização europeia. Então a herança clássica já estava presente ali. Tá? Além disso, você tem a burguesia financiando esse tipo de coisa. Tá? Para a burguesia, era interessante que essas novas invenções científicas, essa nova visão de ver uma ciência, produzissem outros métodos de se abordar o dinheiro, de se abordar o lucro, de se abordar novas perspectivas comerciais. Então, esses burgueses, essencialmente os burgueses italianos, que ganharam muita grana com o comércio marítimo, pessoal, vão lá e vão bancar essas escolas de artistas, tá? Era bonito, também era nobre se ter um artista numa cidade. A valorização da arte nunca foi tão equivalente com o lucro quanto foi nesse período do Renascimento na Itália. Tá? Então, várias vezes os burgueses, cheios do dinheiro, cheios da grana, tá? Obcecados também pelo espírito científico e outro por um espírito nobre, vão lá e financiam essas academias de arte. O burguês financiador da academia de arte passa a se chamar mecenas, e a academia de arte em si, o mecenato. Tá? Além disso, esse renascimento sempre tem que lembrar que foi que veio, pessoal, dos porões das universidades, e as universidades foram fundadas com capital burguês para pensar cientificamente a sociedade. E além disso, pessoal, você tem as rotas comerciais passando por dentro da Itália. Não são rotas terrestres, são rotas marítimas em grande parte, mas sempre estão presentes na Itália. A presença de várias pessoas de credos diferentes, de culturas diferentes, pessoal, faz com que não só a Itália, mas o Império Bizantino tenha uma efervescência cultural muito grande, principalmente pela presença de islâmicos e bizantinos, tá? Que são os dois povos que resguardaram esses conhecimentos gregos e que, inclusive, replicaram eles em novas interpretações, como os islâmicos fizeram com a filosofia, com a medicina, com a química, em grande parte. Quando os turcos otomanos invadiram Constantinopla em 1453, vários bispos bizantinos que carregavam consigo vários escritos filosóficos gregos e aprimorados pelos próprios islâmicos que passavam por Constantinopla, pediram asilo em Roma e levaram esses escritos para lá. Não só levaram os escritos, mas também levaram toda a questão artística e filosófica junto, e além dos próprios islâmicos que viviam indo e voltando na Itália. Então a Itália se converteu no principal centro desse renascimento. O renascimento italiano, pessoal, tem 3 períodos, tá? Muito bem claros, porque eles recebem os nomes dos seus séculos. O Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento. Meu italiano é uma desgraça, né? Mas esses 3 períodos, eles se equivalem, se diferenciam principalmente pela maneira que se vê a pintura, pela maneira do gradiente de pintura, pelos materiais utilizados. E também, né, não mais importante, não menos importante, pelas temáticas utilizadas. O Trecento, pessoal, tem temática religiosa ainda, né, mas é uma temática religiosa que também vai misturar questões mitológicas gregas e, principalmente, quando você vai olhar uma imagem do Trecento, você consegue perceber uma técnica, pessoal, que até anotei aqui o nome, porque eu sempre esqueço o nome dela, que é o sfumato. Esfumato. Eu falo esmufato porque eu lembro de Smurf por algum motivo esquisito. Que é o gradiente de cor, ou seja, aquelas cores que não eram cores primárias, mas também não eram secundárias, e eram cores feitas para dar aquela mudança gradual dentro do quadro, dando mais realismo à pintura. Por isso a presença do realismo nessas obras. Né? O Quattrocento tem temáticas mais individuais, temáticas de autorretrato, o início de uma pintura a óleo, que ficaria conhecida como o principal método artístico do Renascimento, a pintura a óleo, e de retratos de pessoas comuns, não só autorretratos, mas retratos de pessoas comuns. Nós já vamos versar sobre alguns desses retratos aí, daqui a pouquinho. E o Cinquecento, que é uma mescla dos dois. Grande parte das obras que você conhece, pessoal, que misturam pessoas comuns, retratos, autorretratos ou imagens religiosas, são do Cinquecento,
são do século XVI, né, de 1500, que são as mais conhecidas, como, por exemplo, todo aquele teto e todo aquele adorno da Basílica de São Pedro no Vaticano. Tá? Nessa mesma Itália, pessoal, surgem os grandes representantes, cujos vocês agora irão ver as obras, né? Na pintura, na escultura, na literatura, tá? E na arquitetura, que são os principais focos desses primeiros renascentistas. A gente começa pelas pinturas e pelas esculturas. Só vou aqui... eu coloquei algumas delas, tá, pessoal? Não dá para colocar tudo, porque é muita pintura. Não era para apresentar a tela inteira. Só um minutinho que eu estou tendo problemas, porque eu sou um senhorzinho confuso com a tecnologia, dependendo do dia. Tá aqui, daqui a pouco vai aparecer para vocês esses gradientes. Na pintura, pessoal, nós temos vários nomes, né? E os deles mais conhecidos, ou melhor, conhecidos por serem as tartarugas ninjas, né? Michelangelo, Donatello, Rafael Sanzio, e assim vai. Tem mais um, Leonardo da Vinci, obviamente, né? São esses caras. E algumas dessas pinturas, pessoal, desses pintores, que também às vezes são escultores, que também são inventores, no caso de Da Vinci, tá? Que também são escritores, em outros casos, ou arquitetos. A gente vai falar um pouquinho de cada um. Tá? A primeira e mais emblemática pintura desse tempo é essa aqui, né? Talvez a que mais sintetize o Renascimento inteiro, é a Mona Lisa de Da Vinci, produzida em 1503. Sim, a Mona Lisa separado, tá, pessoal? O nome dela é Gioconda, né? O nome original dela, porque acredita-se que foi uma mulher, né, que era esposa de um cara chamado Francisco Giocondo, né, que, se eu não me engano, era um servidor de Estado, não lembro se ele era um soldado, se era um general, se era um tudo e tal. E fez esse autorretrato. Da Vinci fez esse retrato dela, não é um autorretrato. Na realidade, pode ser que seja um autorretrato, porque existe uma corrente que afirma que é um autorretrato de Da Vinci, só que vestido de mulher. Né? Que a gente pode colocar várias problemáticas em torno disso. Mas você consegue perceber, pessoal, se você for aí na sua casa e pesquisar uma iluminura medieval, a representação do homem na iluminura, a representação do homem como ser humano nas pinturas medievais, você consegue perceber que o homem não tinha nenhuma representação fiel ou real, e muito menos tinha intenção de se representar bonito, porque existia todo o ideal que falava que o homem deveria ser representado feio, pecador, como ele é. Tá? Aqui, Mona Lisa, embora a pintura seja bem conservadora para os seus tempos, ela foi muito criticada pelo uso do seu decote, que era muito grande naquela época, né? E principalmente pelo seu olhar que te persegue, se você vir para cá, se você vir para cá, ela vai ficar te olhando, né? E principalmente por esse sorriso, que é um sorriso tímido, mas ao mesmo tempo sedutor, né? Na época deu muito pano para manga esse quadro da Mona Lisa. Quem resolve visitar, ele está lá no Museu do Louvre, né? Desde a Revolução Francesa, ele está na França, né? Está no Museu do Louvre depois de um tempo, e está com um vidro lá desse tamanho, à prova de qualquer retardado, né? Por sinal. Mas foi roubada, bibibi. É outra história. Um dia a gente conversa sobre isso. Além da Mona Lisa, temos essa pintura de Rafael Sanzio, A Escola de Atenas, tá? Se vocês já perceberam aqui atrás, voltando na Mona Lisa, que tem essa questão do quadro ser 3D, né, pessoal? Ter um ponto de fundo, ter um ponto de fuga, horizontes distintos, que talvez evoquem alguma questão de gênero, porque na Idade Moderna a esquerda e a direita estão ligados aos gêneros, a esquerda feminina, a direita masculina e tal. Então você tem essa questão também, questão de fundo, questão de perspectiva, que não existia, um realismo muito grande. Você tem aqui na Escola de Atenas essa questão de fundo, do ponto de fuga, da perspectiva, do esquerdo e direito, tá? Eu não sou artista, não sou formado em artes visuais, não sei, não tenho muito arcabouço para falar disso. A única arte que eu uso é essa toquinha aqui, que está me incomodando do lado. Não tenho arcabouço para falar de arte em grande parte desses aspectos, né, pessoal? Não tenho leitura para isso, mas você consegue perceber. Aqui é muito claro a influência greco-romana nessa perspectiva, né? É a Academia de Atenas, você vê Platão e Aristóteles ali dialogando no meio da figura, né? Vários deuses gregos presentes ali, e toda essa questão do realismo, da escultura e da valorização grega estão nesse quadro, que é a obra-prima de Rafael Sanzio, A Escola de Atenas, de 1509. Essa também, obra-prima de Sandro Botticelli, que também era escultor, O Nascimento de Vênus. Essa não precisa nem falar, né, gente? Tá? Você tem uma mulher nua, era nua para os padrões, né, já que está mostrando um seio, rodeada, pessoal, de pessoas que estão vestidas com indumentárias pagãs, e principalmente Vênus é uma deusa pagã. Vênus é Afrodite, que romanizando fica Vênus, né? E ela está nascendo de uma pérola, tal qual a sua própria mitologia. Aqui você vê o naturalismo, você vê o classicismo, você vê o hedonismo, você vê o antropocentrismo, embora tenha figuras míticas do lado. Tá?
Mas essa figura e as outras, né, talvez tirando a Mona Lisa, não seja tão emblemática quanto essa obra, né? A Criação de Adão de Michelangelo. Essa obra, para quem não lembra, para quem não sabe, ela está no teto da Capela Sistina, no Vaticano. Ela foi pintada por Michelangelo lá em 1511 e ela retrata o momento que Deus cria Adão, né? Fundo clássico, né? Fundo hedonístico, o homem está sendo retratado bonito, musculoso, perfeito. Existe um fundo clássico, até porque Deus está sendo retratado mais parecendo como um deus grego, né, pessoal, né? A física nos diz isso, não a física ciência, mas a física, o aspecto físico, e várias interpretações para o que seria isso, né? Quem seria aquela mulher nos ombros de Deus? Seria Eva, porque Eva foi criada depois? Seria Lilith, porque Lilith foi a primeira esposa de Adão? Enfim, várias questões você pode elaborar para esse quadro. Não são as questões que vamos fazer agora, embora elas sejam muito legais, mas sim a construção desse quadro, evocando todo o ideal grego, todo o ideal racionalista, humanista e hedonista. Mas pera, que ideal racionalista se é Deus que está criando o homem? Aí você vê algumas questões. Deus está aproximando com o dedo de Adão, tá? Está próximo, será que ele está criando, dotando o homem de inteligência? Já que Deus está dentro de um compartimento que parece um cérebro, tá? Ao mesmo tempo, Deus está numa forma que parece um útero, e ao mesmo tempo aquele verde parece um cordão umbilical. Será que está parindo o homem? Será que está dotando o homem de racionalidade? Será que está dotando o homem de protagonismo? Várias questões podem ser feitas a esse quadro, que são questões extremamente interessantíssimas, até mesmo a questão de quem seria esse homem do quadro, né? Algumas fontes advertem que seria o namorado de Michelangelo. Michelangelo se tornou um dos caras mais fodas da história por pintar um namorado em cima de um teto religioso, se isso for confirmado um dia, né? Mas é conspiração, né, pessoal? Não temos nada aí de prova tão concreta quanto algumas fontes afirmam, as outras não. Mas vamos tratar isso. Esse é um dos quadros sensacionais que evocam todo o resto, todos os conceitos, pessoal, que você consegue compreender de Renascimento estão presentes nesse quadro. Esse quadro é uma maravilha, eu amo esse quadro, meu Deus do céu, vou pintar aqui no teto do meu quarto. E do mesmo Michelangelo, para mostrar um pouco das esculturas, nós temos essa famosa escultura, a Pietà, que foi encomendada para ficar na antiga Basílica de São Pedro, antes da grande reforma que deu origem à Basílica de São Pedro, que vocês conhecem no Vaticano. Tá? Foi construída no começo do século XVI, em 1500. Que é sensacional. Michelangelo tinha 23 anos ou 24 anos quando compôs isso aí. É um negócio sensacional, os detalhes, né? O apelo religioso de um lado, mas os detalhes, se você conseguir perceber. Michelangelo também faz uma outra obra chamada Davi de Michelangelo, que é uma obra inspirada numa estátua do deus Apolo, né? Que você com certeza conhece, não se dá uma bugada, porque eu não coloquei aqui. É sensacional toda essa nova perspectiva que se vê o homem, uma perspectiva realista e hedonista e também otimista, né, pessoal? Uma nova maneira de se ver o mundo a partir de então. Além dessas questões, pessoal, além das pinturas, nós temos também os representantes, não só na arquitetura, que você já consegue perceber de onde vêm as arquiteturas dessas obras renascentistas mais comuns, por exemplo, a Basílica de São Pedro com qualquer outra basílica romana, como qualquer outra escultura grega, você tem a presença de todos esses arcos e abóbadas que bebem um pouco da cultura islâmica, que bebem um pouco da cultura grega antiga na escultura, e você tem na Itália o início de uma literatura, com Dante Alighieri, sim, o Dante do Inferno de Dante. Ele escreve vários textos, e o mais famoso dele, o mais célebre, é a Divina Comédia, onde ele escreve sobre um homem que visitou o inferno, e visitou o céu algumas vezes, e retrata o inferno com uma maestria, que quem leu à época achou que Dante visitou o inferno mesmo, ou que tinha algum tipo de pacto, lembrando que a sociedade ainda estava nessa transição do muito religioso para um pouco menos religioso. Não só a Divina Comédia é sensacional, e recomendo você a leitura, como também os escritos do Giovanni Boccaccio, com o Decameron, né, que depois de um tempo, uma comédia sexual absurda, né, que inclusive depois de um tempo, foi sendo transformado em várias outras obras, e também, né, com uma obra que vai ser influenciada por esses novos tempos, embora não seja no quesito literatura, é no quesito político, do nosso primeiro cientista político da modernidade, Nicolau Maquiavel, quando escreve O Príncipe. Falaremos desse Nicolau Maquiavel na nossa aula que vem sobre estados nacionais e sua formação. Esse renascimento, meu amigo, não fica só na Itália, pessoal. Esse renascimento vai explodir e vai contaminar todos os países europeus que têm regimes
que a burguesia é muito forte presente neles, né? Que a burguesia está presente neles muito forte. E principalmente esse renascimento, ele se estabelece com uma velocidade absurda, pessoal. Lembrando que o renascimento, as reformas protestantes e as grandes navegações, elas estão acontecendo ao mesmo tempo, ao mesmo período, no mesmo espaço. Não acontece um, depois o outro, depois o outro. Tá? Acontece ali na mesma época, na mesma hora. Vocês vão perceber isso com o passar das aulas. E isso se deve, principalmente, não só ao renascimento científico, mas à reforma protestante, se deve a sua velocidade de transformação, a sua velocidade de comunicação entre todas as partes, por uma invenção que vai revolucionar totalmente a maneira com que homens veem o mundo, com que cientistas veem a própria ciência, que é a invenção da prensa de tipos móveis de Johannes Gutenberg, um alemão que inventa a impressora de tipo. Ou seja, aqueles pequenos carimbinhos com as letras, os livros saíam muito mais rápido, né, pessoal, do que serem livros copiados à mão. Então a impressão em grande escala de livros começou a ser muito comum. Isso produzia-se mais, automaticamente se espalhava muito mais, né? O primeiro livro impresso foi a Bíblia, em grande quantidade. Essas prensas, pessoal, o Johannes Gutenberg não tinha uma prensa só, ele produziu 30, 40 prensas. Inclusive morreu pobre porque não tinha essa questão de patente nesse período, né? Produziu-se essas prensas foram mandadas para vários lugares na Europa. Coincidiu que na Itália teve um monte de prensa, embora elas fossem alemãs, teve bastante prensa que mandou esses livros e esses escritos filosóficos e humanísticos para vários campos ali, não só nos campos da arquitetura, da pintura e da escultura, como nos outros campos que nós vamos ver agora, que são quase que necessariamente campos escritos. É o campo da literatura e que é o campo da ciência, né? Então, lembre-se sempre, o principal responsável por expandir o Renascimento, e não só o Renascimento, é Johannes Gutenberg. Quando chegarmos em Reforma Protestante, vamos falar dessa prensa de novo, e lembre-se dela. Tá? E na literatura, meus amigos, você tem vários expoentes. A literatura, embora ela não seja uma questão muito física, em sim questões de imaginação, que vão beber no Dante Alighieri, principalmente, pessoal, as novas inspirações para analisar esse novo mundo. Tá? E as literaturas terão como temas essa nova visão de mundo, essa ruptura com o mundo medieval e agora com o mundo moderno. Em Portugal, nós temos o Gil Vicente e o Luís de Camões. Especial destaque ao segundo Luís de Camões, que escreve o soneto Os Lusíadas, que narra toda a epopeia portuguesa, pessoal, de visita, de colonização, de descobrimento aqui do novo mundo da América, que está acontecendo nesse mesmo tempo. Né? Nós temos na Espanha um dos livros mais sensacionais de toda a história, que eu considero, nas minhas leituras de criança, Miguel de Cervantes com Dom Quixote de la Mancha. Ali você vê a junção e o conflito dos valores medievais e dos valores modernos. Né? Dom Quixote, o nobre que busca, o governador que nessa nova onda busca as glórias do passado, as glórias da cavalaria medieval, que acaba até ficando louco, inclusive, por conta disso, e sempre está acompanhado com o Sancho Panza, que o Sancho Panza não quer fazer isso, ele quer ficar, quer acumular, quer descansar. O Sancho Panza representando os novos valores, os valores burgueses da acumulação, enquanto o Don Quixote tenta viver uma vida de honra que já não existe mais. É o contraponto do fim da honra medieval com a nova perspectiva de acumulação das coisas. Temos também, pessoal, o Thomas More, é importantíssimo lembrar dos Thomas More, que é o primeiro cara que escreve um livro, pessoal, que problematiza a desigualdade social na modernidade. Ele escreve um livro chamado Utopia. Esse livro, Utopia, ele vai narrar uma ilha sem desigualdades sociais e sem propriedade privada. Esse livro, Utopia, de Thomas More, serve para o iluminista Rousseau começar os seus estudos sobre a desigualdade social, que futuramente servirão para os primeiros socialistas utópicos e socialistas científicos em pensar um modelo socialista de organização da vida. Tá? Então podemos falar, não podemos deixar de falar do cara que é o maior dramaturgo de toda a história, talvez, né? Não sei, os literatos que me julguem se eu falar esse tipo de coisa, que é Shakespeare, né? Que não se sabe se Shakespeare é Shakespeare mesmo, tem toda uma teoria que ele era um bêbado que emprestava nomes, né, para publicar na Inglaterra os textos de outras pessoas, mas enfim, isso é tudo teoria da conspiração, não se há um martelo, né? Não se bate o martelo sobre isso porque não há fonte necessária. Mas ele é um dos maiores dramaturgos da história, que escreve peças de teatro, e as suas peças de teatro são totalmente o contraponto de outras escritas que existiam antes. Né? Se Dante zoou o inferno, coisa que ninguém faria, né? Se Camões escrevia sobre epopeias marítimas, já que todo mundo tinha medo do mar,
nesse tempo. Se o Cervantes escreve Sancho Panza, e enuncia o Sancho Panza e o Dom Quixote como duas realidades que não se combinam mais, lá vai o Shakespeare, olha, esqueci o nome do cara, lá o Shakespeare, e ele começa a degladiar sobre o amor e as visões que se tem sobre amor e questões de paixões humanas, não paixões no sentido só amor, mas também de outros sentimentos, como Hamlet, né? Hamlet, você tem toda a questão filosófica envolvida entre céu e terra e mistérios envolvidos nas suas principais frases. Quem leu Hamlet ou assistiu Hamlet sabe o que eu estou falando. É de lá, né, você olhar para aquela caveirinha, a famosa frase do ser ou não ser, e assim sucessivamente. E o romance mais famoso da história, talvez, Romeu e Julieta, que rompe totalmente com o amor cortês medieval, quando o amor cortês, o amor nobre, aquele amor de príncipes e princesas, tu era uma vez, do feliz para sempre, o amor de cortejar uma princesa foi substituído por um amor de famílias que se odeiam e que não podem ficar juntas, por um amor mais real e que acabam, inclusive, cometendo suicídio pela própria causa, né? Eu sei que eu dei um spoiler do livro, mas, pelo amor de Deus, spoiler de Romeu e Julieta e Titanic você já recebeu desde pequeno. Essas questões, pessoal, né, envolvendo Shakespeare, ele escreve esses dramas psicológicos de viés humanista, problematizando não só a existência, mas a existência do amor. Ele dá uma pitada de amor real, não mais o amor idealizado, tá? Por isso que Romeu e Julieta é tão frio, né? É tão frio no quesito amor. Na verdade, hoje sabemos que Romeu e Julieta é muito subjetivo, mas ele é tão frio para essas ideias que choca muitas pessoas no século XVII. E Shakespeare tem esse papel essencial, não só na literatura, mas vamos até para a ciência. A ciência tem grandes avanços, pessoal, nesse período do Renascimento, porque também eles procuram explicações naturais para fenômenos da natureza, né? Explicações racionais e científicas, explicações que falem, que versem mesmo qual é o mecanismo que norteia isso, usando sempre do racionalismo em grande parte, e você tem grandes nomes que vão estabelecer algumas verdades científicas que no tempo que eles vivem serão contestadas, inclusive vários deles mortos, tá? Mas que serão depois base para o surgimento das ciências naturais que analisam os fenômenos da nossa vida física, como a própria física, o surgimento de uma química um pouco mais elaborada do que a química feita na Idade Média, e outras ciências naturais que analisam o nosso mundo como um todo. Nesses casos, nós temos Nicolau Copérnico, o cara que refutou o geocentrismo, né? O geocentrismo, a Terra está no centro e os planetas e o Sol giram em volta da Terra. Ele refutou isso estabelecendo o heliocentrismo, o Sol está no centro e os planetas giram em torno do Sol, inclusive a Terra é um planeta. Foi condenado pela Inquisição por conta disso. Nós temos, depois de um tempo, pessoal, o seu quase discípulo, né, de Galileu Galilei, embora não tenham vivido na mesma época, né, Galileu Galilei pegou dessas ideias e formulou várias outras teorias, montou um telescópio, estabeleceu a lei da gravitação dos corpos, não importa o peso no vácuo, um corpo com uma massa X, outra massa Y cai ao mesmo tempo, porque não é o peso que define a queda, mas sim uma força que nos puxa para baixo, né? Isso estabelece princípios para Newton, depois falar da gravidade, né? Ele estabelece toda uma lei também, né, de funcionamento dos corpos celestes, né? Estabelece que os corpos celestes realmente giram em torno do Sol. Ele confirma a teoria de Copérnico com a montagem do seu telescópio, né? Ele confirma também várias teorias que já apontavam uma esfericidade da Terra, uma esfericidade da Terra, não uma Terra plana, que desde lá da Grécia Antiga, Ptolomeu, né, os ptolomaicos, né, já começavam a entender que a Terra não fosse um discão, né? E vai lá Galileu Galilei e dá o resto das bases para depois que vem Johannes Kepler, que faz todo um estudo sobre órbitas elípticas, sobre esfericidade dos nossos continentes, sobre esfericidade dos astros, ele consiga provar, na época, que a Terra era redonda. Claro, com muito problema. Galileu Galilei ele teve que negar todas as suas descobertas no Tribunal do Santo Ofício para não morrer, né, gente? Porque ele estava confirmando uma teoria de Copérnico que morreu por conta disso, né? Os meus malucos falam que a Terra é plana. Tudo bem, né? Você é terraplanista. Aí vai Fernando de Magalhães, o navegador, e navega em toda a Terra, né? Circunda a Terra. Em 1500 e alguma coisa, os caras falam que a Terra é plana. Eu fico pistola com isso, mas enfim, além desses caras, Leonardo da Vinci, multipotencial. Leonardo da Vinci não era um homem à frente do seu tempo, tá, gente?
não existe ninguém à frente do seu tempo. Todo mundo vive o seu tempo. Isso a não ser que inventem viagens no tempo e tudo e tal, mas daí vamos envolver Dark e não quero falar sobre isso. Mas esse cidadão, Leonardo da Vinci, ele era um cara multipotencial porque, além de ser pintor, escultor, ele fez um monte de outras coisas. Era um dos grandes projetistas também, projetou um canhão, projetou um esquema de balão, projetou um monte de coisa, estudos sobre as distâncias do homem, estudos sobre a anatomia humana daquele homem vitruviano, que é um homem todo esticadão, que você já viu uma vez na vida e tudo tal. Né? Além de Da Vinci, temos que falar também dos inícios, né, de uma teoria do conhecimento na filosofia, não só com René Descartes, pai do racionalismo, né, que vocês vão ver em filosofia mais detalhadamente, como também Francis Bacon, o pai do empirismo, do conhecimento a partir da experiência. Um defende o conhecimento pela razão e outro defende o conhecimento pela experiência a partir de então. No campo anatômico, você tem a presença de novos outros nomes, tá? Como o Miguel Servlet e o André Versalho, dois caras que mapearam os sistemas sanguíneos e musculares porque fizeram observações em cadáveres, coisa que era totalmente proibida na Idade Média, você profanar um cadáver, nem que seja para estudo. Eles fizeram isso, mapearam não só os sistemas linfáticos, não só os sistemas sanguíneos, mas os sistemas linfáticos e os sistemas musculares, e acredite ou não, o sistema muscular que André Versalho mapeou lá em 1500 alguma coisa, sofreu muito poucas mudanças até então, para você ver o tamanho esmerro que esses caras lidavam com a ciência. Não adianta, pessoal, tá? O Renascimento veio para descumprir, para abrir as fronteiras do que era o conhecimento, e esse renascimento vai trazer, nessa nova visão de mundo, nessa nova visão científica, outros movimentos nesse meio. Vai contribuir para as reformas religiosas, vai contribuir para as grandes navegações, para a formação de grandes estados nacionais e futuramente contribuir para um novo movimento que não só vai pensar cientificamente fenômenos físicos ou artísticos ou estruturais, mas também fenômenos políticos, econômicos, sociais, que é o iluminismo. Mas isso é papo para a nossa próxima aula. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui hoje, acho que já me cedi no tempo, porque gosto de falar desses caras. Boa semana a vocês e até a nossa próxima aula. Até mais. Interromper a gravação.